Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui nos comentários das principais decisões do Supremo Tribunal Federal no mês de outubro. Então tudo que aconteceu de importante e que é importante inclusive para o seu concurso da advocacia pública vai estar aqui nesse material que eu vou passar para vocês e a gente vai tecer comentários. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui passar para a primeira decisão. O Supremo, nesse mês aí de outubro, julgou a DIN 5970. Essa DIN falava sobre a vedação dos chamados showmícios, né? Na época eleitoral. Isso aí foi uma lei eleitoral que proibiu, né? Para quem é mais antigo aí lembrava que existia muitos showmícios, né? Tinha gente aí que esperava aí chegar o tempo das eleições para ver esses shows gratuitos que eram promovidos pelos políticos ou candidatos a políticos, né? Então aqui houve essa vedação aí em 2006 pela Lei 9504 e o STF então negou o pedido de 3 partidos políticos que pediam a liberação dos chamados showmícios, né? Eventos que são vedados aqui por essa lei que eu já mencionei para vocês. O plenário do Supremo confirmou a constitucionalidade da lei, que proíbe a realização de showmícios em campanhas eleitorais, sendo que os ministros, no entanto, autorizaram a apresentação de artistas em eventos de arrecadação de recursos para as campanhas. Então, veja, o showmício está proibido, mas a arrecadação, os shows para arrecadação de recursos para as campanhas aí estariam permitidos. Então, por maioria, os ministros concluíram que esses eventos não se confundem com showmícios, pois são frequentados por pessoas que já têm simpatias pelo candidato, e não para convencer os eleitores que estão em dúvidas. Então, nesse caso aí, nós tivemos aí uma diferenciação, né, na proibição feita pela lei eleitoral. Uma coisa, o showmício que poderia influenciar o eleitor com base num show aí em plena campanha eleitoral. Agora, esses shows que ocorrem antes para a arrecadação de recursos para o partido, aí não há essa proibição. E aí escaparia dessa questão da lei. Beleza, pessoal? Aí um entendimento bem interessante. Outro julgamento que eu separei para vocês é do recurso extraordinário 1293453. Aqui o STF autorizou estados e municípios a ficarem com a retenção do imposto de renda. Isso aqui é uma briga ferrenha, pessoal. Uma questão dessa aqui pode ser cobrado tanto numa prova de direito tributário quanto de direito financeiro. Então, é uma matéria que já vem há algum tempo, desde a época que eu era procurador municipal, eu já enfrentei essa questão. Nós aqui, como procurador do Estado, também brigamos por essa verba que a gente retém de condenações envolvendo ações que envolvam o Estado e que essa condenação tenha uma retenção de imposto de renda. A gente brigava que essa verba aí ficaria para o Estado. Não se mistura com aquela discussão de retenção de servidores públicos. Isso aí já está ultrapassado porque a própria lei, a própria Constituição Federal já falava que era do Estado de servidores estaduais e era do município de servidores municipais. Isso aí se refere a retenções que a gente faz dependendo das condenações referente ao Estado, por exemplo. Então aqui foi firmada uma tese de repercussão geral, no qual foi fixado que pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda, retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos artigos 158, inciso 1 e 157, inciso 1 da Constituição Federal. Essa é a tese fixada pelos ministros do STF em recurso extraordinário interposto contra julgamento de mérito do IRDR. Né? Trata-se do recurso extraordinário, que eu falei já o número, de relatoria do Alexandre de Moraes. Então, pessoal, aqui é uma decisão super importante, né? Principalmente envolvendo procuradorias estaduais e municipais, porque a atuação aí dos procuradores agora defendendo o erário público com base nesse novo entendimento do Supremo. Então aí a arrecadação, que já era papel dos advogados públicos municipais e estaduais, agora fica mais importante com esse julgamento do Supremo.
E principalmente vocês que estão tentando provas da advocacia pública, esse é um julgamento de suma importância, né? Principalmente você vai fazer PGM ou PGE, né? Então fica aí atento com esse julgamento, coloca um adendo aí no seu caderno, ok? Outro julgamento importante que também separei para vocês é a respeito de algo que já teve julgado do Supremo, né? Só foi reafirmado aqui no julgamento da DIN 6565, né? O presidente não precisa seguir ordem da lista para escolher reitor. Esse foi o entendimento supremo. Em sessão virtual, o plenário manteve a discricionariedade do presidente da República de escolher qualquer nome dos apresentados pela universidade. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a liberdade do presidente da República em escolher qualquer um entre os nomes apresentados pela universidade em lista tríplice para atuar como reitor. Prevaleceu no julgamento a corrente que se posicionou pelo indeferimento da liminar, com o entendimento que as normas não violam a Constituição Federal. Aqui também é um julgamento que a gente já relembra de outros comentários que a gente fez aí dos julgamentos do Supremo, aonde prevaleceu a discricionariedade do presidente da República. Então, diante desse cenário aí de polarização, houve tentativas de que vinculasse o presidente da República a nomear o mais votado. Então, você vai em uma lista tríplice, o mais votado seria a lógica de você nomear como reitor. Mas não é isso que prevaleceu. O Supremo diz que se você vinculasse, você acabaria com a discricionariedade de escolha. Então, na verdade, não era uma escolha, apenas uma homologação da eleição interna. Então, na verdade, o que prevalece? Que o presidente da República pode escolher entre todos aqueles oferecidos, aqueles nomes indicados pela universidade. Então, é isso que prevaleceu nesse caso. E é justo, né? Nesse caso aí, há uma discricionariedade garantida pela Constituição Federal, ok? Próximo julgamento aqui que eu separei para vocês envolve medicamentos e registro na Anvisa, né? Trata-se da DIN 5779, de autoria do ministro Nunes Marques. Nesse caso aqui, então, o STF derrubou a comercialização dos chamados medicamentos para emagrecer. Então, com a decisão, ficam proibidos a produção, a comercialização e o consumo de remédios emagrecedores, como a subtramina, né? Essa aí é bem famosa, né? Os ministros atenderam ao pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. O que entendeu o Supremo, então? É incompatível com a Constituição Federal, ato normativo que, ao dispor sobre a comercialização de medicamentos anorígenos, dispensa o respectivo registro sanitário e as demais ações de vigilância sanitária. A liberação da produção e comercialização de qualquer substância que afete a saúde humana deve ser acompanhada de medidas necessárias para garantir a proteção suficiente do direito à saúde. As competências desempenhadas pela Anvisa decorrem do próprio texto constitucional e visam assegurar a efetividade do direito à saúde. Ademais, a atividade estatal de controle de medicamento é indispensável para a proteção do mencionado direito fundamental. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e nada mais justo, porque se a gente tem uma agência reguladora que cuida do registro de medicamentos, esses medicamentos emagrecedores trazem fórmulas químicas que podem sim afetar o direito à saúde humana. Então, para eles serem comercializados, precisa ter registro na Anvisa, né? Nem mesmo o Supremo Tribunal Federal poderia derrubar esse registro. Claro, só em situações excepcionais, como o próprio Supremo já disse, naquele caso de concessão de medicamentos pelo Estado, né? Então fica aí uma decisão bastante importante que complementa aqueles outros entendimentos que a gente já tem no campo da saúde, ok? Outro entendimento aqui que eu trago para vocês agora é de competência tributária, né? Majoração de alíquotas de contribuição previdenciária de servidor público. O julgamento aí do tema 933, de repercussão geral. A tese firmada, então a gente já vai direto na tese firmada, né? A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração
do déficit financeiro ou atuarial que justifica a medida, né? Então essa é a primeira questão. Segunda, a majoração de alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25%, que há uma tendência hoje de aumentar essas contribuições, né? Não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação do confisco, né? Nesse contexto, o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos. Com base nesses entendimentos, ao julgar o tema 933 da repercussão geral, o plenário deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Complementar 100 do Estado de Goiás. Então, nesse caso aqui, o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade da lei estadual. E vários municípios e vários estados estão promovendo essa reforma previdenciária para elevar a contribuição previdenciária, tanto do regime próprio como ocorreu no regime geral, né, que teve aí a reforma previdenciária, mudanças aí que giraram em torno do que? Uma maior arrecadação para manter a máquina previdenciária. E esse aumento aí foi questionado, obviamente, sob o ponto de vista da dignidade da pessoa humana, os princípios constitucionais tributários, como no não confisco, o princípio da razoabilidade, mas não lograram êxito. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não fere nenhum princípio constitucional esse aumento, tá? Frente à tese aprovada aí de repercussão geral. Então, infelizmente, o aumento da contribuição previdenciária prevaleceu. Agora, para você que está estudando para concurso público e quer ser advogado do Estado, tem que defender o Estado. Então, essa é uma tese aí que pode ser cobrado, sim, numa prova de direito constitucional ou, eventualmente, se cair separadamente até na prova de direito previdenciário ou, eventualmente, ainda na prova de direito administrativo, tá? Então, anota aí esse julgamento que ele é bem importante, porque é um tema do momento, né? Que já tivemos uma reforma previdenciária, pode ser cobrado de você, ok? Outra questão aqui, o STF derruba honorários de sucumbência em caso de justiça gratuita. Para quem está estudando aí a matéria de direito do trabalho e processo do trabalho, basicamente após a reforma trabalhista. Esse aqui foi o julgamento da DIN 5766. E o relator aqui fixou o seguinte entendimento através de teses, né? Primeiro, o direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e honorários a seus beneficiários. Segundo, a cobrança de honorários de sucumbência do hipossuficiente poderá incidir, primeiro, sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos morais, em sua integralidade, e 2, sobre o percentual de até 30% do valor que exceder ao teto de regime geral de previdência social, mesmo quando pertinente a verbas remuneratórias. E terceira tese é legítima cobrança de custas judiciais em razão da ausência do reclamante à audiência, mediante prévia intimação pessoal para que tenha oportunidade de justificar o não comparecimento. Então, pessoal, na verdade aqui o Supremo derrubou os honorários em caso de justiça gratuita, mas manteve as custas. As custas podem ser cobradas. Inclusive eu coloquei aqui o artigo que estava sendo debatido, né? Então aqui o artigo que estava sendo debatido era o artigo 790B da CLT, que previa, né, a cobrança desses honorários, inclusive para beneficiar da justiça gratuita. E vencido ali ao parágrafo 4º, vencido o beneficiário de justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar despesas, aí permitiu então a cobrança. Então o Supremo derrubou essa questão, né? Mas manteve o parágrafo 2º do artigo 844, né? Sobre a condenação das custas judiciais. Então deixo aí na tela do slide para você verificar esse dispositivo e já tem a tese aprovada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Então sempre que envolve direito, trabalho, processo, trabalho, esses julgamentos são muito importantes. Vocês sabem que as provas aí dão uma ênfase muito importante em súmulas, julgamentos do Supremo e súmulas do TST.
né? Então eu estudei muito na minha época e me dei bem. Era uma matéria assim que era minha carta coringa no concurso, porque aí você tentava debater os outros e normalmente o concurseiro não gosta muito de trabalho e processo de trabalho. Aí você poderia se sobressair. Então a minha carta coringa era trabalho e processo de trabalho. Também temos um julgamento bastante importante sobre o orçamento impositivo, né, que envolve emendas constitucionais 86, 100, que foram frutos da DIN 5274. O que o Supremo decidiu nesse caso? É inconstitucional norma estadual que tenha criado impositividade da lei orçamentária antes do advento das emendas constitucionais 86 e 100, que vem regulamentar a questão de saúde, educação, lá na parte do direito orçamentário da Constituição. Inexiste no sistema jurídico brasileiro a figura da constitucionalidade superveniente, de modo que norma estadual com previsão de orçamento de execução obrigatória editada antes de ter essa obrigatoriedade, que foi só estabelecida nas emendas constitucionais 86 e 100, contraria o princípio da separação dos poderes e o caráter meramente formal da lei orçamentária. Ademais, embora o artigo 24 da Constituição Federal estabeleça competência legislativa concorrente no direito financeiro, as normas sobre processo legislativo são de observação obrigatória pelos Estados-membros, aplicando-se o princípio da simetria. Assim, reveste-se de inconstitucionalidade material a norma estadual que fixe limites diferentes daqueles previstos na Constituição Federal para emendas parlamentares impositivas em caráter orçamentário. Tá? Esse foi o julgamento aí no Supremo Tribunal Federal, na DIN 5274, ok? Um julgamento aí também bastante importante para direito financeiro. Outra questão que eu trago para vocês é o julgamento aí da DIN 2296, né, que foi finalizado e que fala sobre a escolha de membros da diretoria de sociedades empresárias estatal e a extensão do sufrágio aos inativos. O que o Supremo entendeu? É inconstitucional formal e materialmente norma estadual que permite a participação de trabalhadores inativos no sufrágio para a escolha de membros de diretoria de empresa pública. Do ponto de vista formal, a norma prevista na linha e no inciso 2 do artigo 61 da Constituição Federal assegura ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de projeto de lei para dispor sobre a organização, estrutura e atribuições dos órgãos e entidades. Destaca-se, ademais, que as normas relativas ao processo legislativo, notadamente aqueles que concernem a iniciativa legislativa, são de observância obrigatória para Estados, Distrito Federal e municípios, né? Julgamento bastante importante aqui em matéria constitucional também. Sob o ponto de vista material, a legislação estadual objeto de impugnação é incompatível com a parte final do artigo 7º, inciso 11 da Constituição. Isso porque a norma constitucional volta-se à proteção dos empregados, ou seja, daqueles que mantêm um vínculo de trabalho de natureza não eventual com a sociedade empresária, estando hierarquicamente subordinado a ela e percebendo salário, nos moldes preconizados pelo artigo 3º da CLT, né, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então aqui é uma matéria bastante importante e o julgamento que eu acho que muito importante tanto para direito constitucional quanto para direito empresarial, né? Então que envolve aí a mecânica das empresas estatais. Pelo menos aqui nas provas da PGE do Paraná era muito cobrado essas questões estatais na prova de direito empresarial. E na segunda fase, que era a prova dissertativa, que cai direito civil e empresarial juntos, sempre caía, nos últimos concursos, sempre caiu a questões sobre empresas estatais. Então fique atento para vocês que querem tentar aí a prova da PGE do Paraná, que tem boatos aí que deve sair o ano que vem. Então fique atentos na parte de empresarial de empresas estatais. Fique atento aí nesse julgamento. Outra questão aqui que eu trago para vocês, também envolvendo o Supremo, é uma tese fixada sobre o ressarcimento de serviços de saúde, né? Serviços prestados por hospital particular e ressarcimento. É o tema 1033 de repercussão geral. A tese aprovada foi a seguinte: o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde em cumprimento de ordem judicial
deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de plano de saúde. Ou seja, então se você tem uma prestação de saúde num hospital privado para o SUS, a forma de ressarcimento deve ser o mesmo utilizado no plano de saúde, tá? Esse é o julgamento que prevaleceu no Supremo. Aí, prosseguindo, ressarcimento pela requisição de serviços deve ser pautado por critérios que conciliem 1. O dever social imposto a prestadores privadas para a promoção de direito à saúde e a relevância pública da atividade, a existência de livre iniciativa para assistência à saúde e a própria preservação da empresa, né? Nesse aspecto, a Lei de Plano de Saúde e a Lei 9961/2000 atribuem à ANS o encargo de fixar valores de referência para o ressarcimento do SUS por serviços prestados em favor de beneficiários de plano de saúde. E esse é o critério razoável para compensar o ente privado. Então você vai tomar o mesmo parâmetro aí do plano de saúde. Pessoal, é um entendimento aí muito interessante, né? Envolve aí um pouco de direito civil, um pouco de direito administrativo também de ressarcimento, mas é claro, todo o julgamento que a gente fareja aí, uma questão de concurso, a gente coloca para vocês. A grosso modo, pessoal, seriam essas questões que a gente ia colocar para vocês do Supremo Tribunal Federal. No mês que vem a gente vem com mais novidades e aproveita aí para aprofundar os estudos nessa onda positiva aí dos concursos públicos, nessa leva que está vindo aí de várias bancas aí de concursos e vários concursos abertos. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a próxima!